Nas unidades anteriores, você aprendeu a trabalhar com constantes e variáveis, estruturas de entrada e saída, expressões aritméticas e seus respectivos operadores. Nesta unidade, você aprenderá a trabalhar com estruturas de decisão. Você trabalhou também com algoritmos capazes de resolver muitos problemas, mas, como deve ter percebido, eles são limitados. Portanto, é necessário que conheça outras estruturas que, embora simples, são fundamentais para a programação de um computador. Diariamente, somos obrigados a decidir o que fazer perante diferentes situações. Isso ocorre, por exemplo, no trânsito, quando um carro se aproxima e temos a opção de frear e deixá-lo passar, ou acelerar e passar primeiro. Ou na definição de uma rota adequada para se chegar a algum lugar quando a rota tradicional está interditada. Ou mesmo na hora de fazer um cafezinho, descobrimos que não temos o açúcar e temos a opção de utilizar um adoçante ou sair para comprar um açúcar no mercado mais próximo. Quando programamos um computador, acontece a mesma coisa. A princípio, o programa é executado sequencialmente, seguindo linha após linha. Em determinado momento, pode exibir a necessidade de executar um desvio no fluxo de execução padrão de acordo com uma ou mais condições. Na estrutura de decisão condicional que vamos estudar, veremos que há uma decisão a ser tomada em certo ponto do programa, sempre com base em uma condição específica, ou seja, pré-estabelecida. De acordo com uma determinada condição, o algoritmo decide entre os caminhos possíveis qual ele irá executar ou não. O comando básico que define a instrução de decisão é representado pela palavra reservada C. Para representarmos na forma de pseudocódigo, usaríamos o comando C, condição, então. E embaixo colocaríamos todos os blocos de comando, de entrada, processamento e saída, e daríamos o fim nesse bloco de comandos, fim C. Se fosse representarmos na forma de fluxograma, nós daríamos início ao algoritmo, teria todo aquele procedimento de declaração de variáveis, as entradas, o processamento, e aí chegaria a condicional. Na condicional, nós usamos o símbolo de losango e, partindo daqui, quando há uma comparação entre variável e valores, variável com variável, se for verdadeiro, ele entra aqui e mostra os comandos e sai do algoritmo, não passando pela situação falsa. Caso contrário, se for falso, ele passa por esse fluxo aqui e vai para o fim do algoritmo. Então, neste caso aqui, é simples pensarmos que, chegando numa determinada situação, num ponto do programa, ele tende a ir para uma opção, se verdadeira, ou para uma opção, se for falso. Nos exemplos a seguir, nós vamos ver aí algumas situações onde poderemos usar o comando C. Os operadores relacionais são operadores binários que desenvolvem os valores lógicos verdadeiro ou falso. Estes valores são somente usados quando se deseja efetuar comparações. Comparações só podem ser feitas entre objetos de mesma natureza, ou seja, variáveis do mesmo tipo de dados, real com real, inteiro com inteiro, caractere com caractere e assim por diante. Podemos comparar também variáveis com variáveis, variáveis com valores ou mesmo valores com valores. Então, aqui nós temos os operadores de comparação, onde nós temos o maior que, o exemplo x maior que y, maior ou igual, x maior ou igual a y. Aqui nós vamos colocar as comparações de variáveis com variáveis, variáveis com valores. Poderia ser x maior ou igual a 10, x maior ou igual a
100, x maior ou igual a b. O que vocês forem comparar deverão ficar aqui nessa condicional. Menor que, né? X menor que y, menor igual, x menor igual a y, igual, é o símbolo de igualdade, e diferente nós vamos usar esse símbolo aqui. Note que na condicional devemos utilizar os operadores relacionais. Se condicional, é aqui que nós vamos entrar com esses operadores relacionais de comparação. Então, exemplo, se x maior ou igual a y, ou x maior que y, então, coloco os comandos de entrada, processamento e saída e dou o fim para esse bloco de comandos, essa estrutura condicional. Dessa forma que nós devemos usar aí os operadores relacionais na nossa estrutura condicional. A estrutura de decisão simples executa um comando ou um bloco de comandos caso a condição definida em sua sintaxe seja verdadeira. Caso a condição não seja verdadeira, o programa continuará a sua execução normalmente, ignorando as linhas que deveriam ser executadas, caso a condição fosse verdadeira. Então, neste exemplo, nessa estrutura de decisão simples, nós vamos ver um algoritmo para calcular a média aritmética de um aluno e dizer se o mesmo foi aprovado. Então, qual que é a nossa condicional? Média maior que 7, vai escrever aprovado. Então, eu só tenho essa condicional, não tenho outra opção. Então, é uma condição simples, né? Uma estrutura de decisão simples. Como ficaria, então, na forma de pseudocódigo? Primeira coisa, entrar com o nome do algoritmo. Vamos colocar todas as variáveis que vão ser de entrada. No caso aqui, a gente vai ter nota 1 e nota 2 somente, do tipo real. E uma variável para receber a média, que é a nossa saída. Então, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, média, 2 pontos real. É o tipo numérico da qual a gente vai estar armazenando os nossos dados aí de entrada. Vou dar início ao algoritmo e vou escrever todas as minhas entradas. Quais são as minhas entradas? Nota 1 e nota 2. Quais são os comandos de entrada? O escreva e o leia. Escreva uma mensagem para o usuário, digite o valor da primeira nota. Vou ler a primeira nota, nota 1. Vou escrever, digite o valor da segunda nota e vou ler nota 2. Pronto, as entradas estão prontas. Faço o cálculo da média, que é o nosso processamento. Média igual nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Lembrando que a média aritmética de quaisquer números que nós formos achar aí, quaisquer valores que formos achar, seriam a somatória de todas as entradas dividido pela quantidade de entradas que temos. Feito o processamento, agora nós podemos, através do armazenamento, né, deste cálculo aqui, a nossa saída, nós vamos comparar com alguma coisa para poder, então, usar essa estrutura de decisão simples. Aqui, ó, eu fiz, só mostrei a média, né, a saída aqui, ó, mostrei a saidinha, para o usuário ver a sua média antes da gente entrar na condicional. Isso é interessante porque dá um respaldo aí para que o usuário possa saber o valor que foi sua média. Não é necessário fazer esse procedimento, só que eu fiz aqui para poder ficar mais fácil para que você possa entender. Bom, vamos usar a estrutura de decisão simples. Então, se eu estou falando que é simples, é uma estrutura só vai fazer o valor se for verdadeiro, ele executa, se não, ele já sai do programa e não faz nada. Então, lá, se média maior ou igual a 7, então, vou escrever que o aluno foi aprovado. Então, qual que é o comando de escrita na tela? Eu escreva. O L aqui é para pular de linha. Se você quiser pular de linha, você coloca escreva L, escreval. Aluno aprovado.
e dou fim no bloco de comandos. Pronto, essa aqui é a nossa condicional. Se executado isso, ele apresenta no aprovado. Se não entrar aqui, se a média for menor que 7, aí, ele vai vir para o final do algoritmo e não vai fazer nada. Então, uma estrutura de decisão simples. A estrutura de decisão composta executa um comando ou um bloco de comandos, caso a condição definida em sua sintaxe for verdadeira ou um outro comando ou um bloco de comandos, caso a condição definida em sua sintaxe for falsa. Note que, neste caso, o programa passa obrigatoriamente por um dos blocos ou linhas de comando, mas nunca pelos dois ao mesmo tempo. Neste exemplo aqui, nós vamos ter uma estrutura de decisão composta, também para o cálculo da média, onde eu vou mostrar que o aluno foi aprovado, caso contrário, foi reprovado. Então, eu faço todo o procedimento lá da escrita do algoritmo, declarando as variáveis que eu vou usar, dando início ao algoritmo, colocando todas as variáveis de entrada, no nosso caso, nota 1 e nota 2. Faço o cálculo, porque eu preciso de uma variável para fazer a comparação na nossa condicional. E aí já tem a média aqui. Se a média, que é a variável que eu vou fazer a comparação, for maior ou igual a 7, então vou escrever aluno aprovado. E dei fim ao bloco de comandos. Caso contrário, eu vou usar uma condicional para que, se a média for menor que 7, então escreva aluno reprovado. E dou um fim C para fechar esse bloco de comandos e o fim do algoritmo. Então, perceba que sempre que tiver várias estruturas que eu tenho que decidir onde o programa vai caminhar, eu preciso de usar esses blocos de comando C e fim C, escrevendo dentro deles os meus comandos de entrada, processamento e saída. Para o exemplo anterior, também poderíamos escrever a nossa decisão, nossa estrutura de decisão composta, da seguinte maneira. Perceba aqui que nós escrevemos todo o nosso algoritmo, demos leitura, fizemos o processamento, escrevemos a saída e na estrutura condicional composta, nós vamos usar aqui, ó, se média for maior ou igual a 7, então, vou escrever aluno aprovado. Se não, ou então, se não, veja que aqui eu não estou usando o outro se, já estou usando a palavra se não. Escreva aluno não aprovado. Então, também posso escrever meu algoritmo dessa forma que dá certo. Se a média for maior ou igual a 7, que é uma decisão verdadeira, ele entra aqui e sai do algoritmo. Caso contrário, se não, eu escrevo e saio do algoritmo também. Então, perceba que essa maneira também pode ser escrita uma decisão composta. Lembre-se que eu só posso usar o senão para a última decisão. Se tivesse aqui 4 opções de escolha de desvio, da estrutura de desvio aqui, o que eu deveria fazer? Usaria o C, a variável de comparação, o operador de comparação, um valor, uma variável, então, usaria os comandos de entrada, processamento e saída, se fosse pertinentes a esse bloco de comandos, usaria outros Cs, e a última condicional, eu uso o senão. Então, dessa forma, também pode ser escrita aí a estrutura de decisão composta. Para o exemplo 4, nós vamos ter um algoritmo que soma dois valores reais e compara se é maior ou menor que 10. Então, a primeira coisa que devemos fazer é abstrair as fases do algoritmo. Quem são as nossas entradas, o nosso processamento e a nossa saída. No caso aqui, nós vamos somar dois valores. Então, o usuário terá que entrar com dois valores quaisquer. Então, já dei aqui as minhas duas variáveis de entrada, N1 e N2. E comparar se é maior ou
menor que 10. Então, nosso condicional vai ser maior ou igual a 10. O que vai ser o nosso processamento aqui? Vai ser a somatória desses dois valores. Então, eu tenho que armazenar essa somatória numa variável qualquer, a qual eu defini soma. Então, soma vai ser igual a N1 mais N2. Partindo desse princípio, nós vamos, então, dar o início ao nosso algoritmo. Início, e vamos escrever todas as nossas entradas. Que comando a gente usa para escrever as entradas? O escreva e o leia. Escreva entre com o primeiro valor, que é a mensagem para o usuário na tela. Vou ler o N1, que é a nossa primeira variável de entrada. Vou escrever entre com o segundo valor, que é a nossa segunda variável de entrada. Leia N2. Próximo passo é fazer o processamento, onde eu tenho uma variável de saída, que vai ficar armazenado o resultado da minha operação de adição. Então, soma igual N1 mais N2. E vou mostrar a minha saída aqui. O que é a minha saída? Vou escrever a somatória para o usuário verificar qual foi o valor obtido pelo processamento dado por N1 mais N2. Depois que eu fiz o processamento e dei a minha saída, eu vou usar a condicional. Como ficará a condicional? Se soma maior ou igual a 10, então, vou escrever na tela somatória dos números é maior ou igual a 10. Dei um fim C. Caso contrário, vou usar uma condicional composta. Se soma for menor que 10, então, vou escrever somatória dos números menor que 10. E dei fim também a meu bloco de comandos da estrutura condicional e fim ao algoritmo. Então, dessa maneira aqui, ele vai chegar em determinada parte do programa, vai chegar aqui nessa determinada parte do programa. Se o valor for maior ou igual a 10, ele entra e satisfaz essa condicional. Caso contrário, ele entra nessa condicional e faz o valor menor que 10.